Parte 1, O Desfiladeiro, capítulo 7. Isso é uma piada. Ron caminhava de um lado para o outro dos tapetes ornamentais do escritório do pai enquanto o relógio de pêndulo soava 2 horas da manhã. Você sabe que isso é uma piada. Deitado em uma poltrona de couro de carmesim, ao lado da lareira apagada, o rei outonal não dizia nada. Os experimentos e as besteiras nos quais trabalhava, dia e noite ferveiam, borbulhavam, um zumbido constante lá no fundo. Qual é o problema, primo? Sentindo-se possessivo em relação à sua irmã, debochou Cormac, de onde estava encostado contra a cornija de mármore preto. O suéter branco repuxado sobre o peito musculoso, nem um fio de cabelo dourado da cabeça fora do lugar. Babaca. Ron ignorou a provocação de Cormac e disse ao pai: Nós vivemos em uma cidade moderna, em tempos modernos. Há dezenas de advogados com recursos inesgotáveis para refutar isso, e tribunais que podem estar dispostos a estabelecer um novo precedente que protege os direitos das fêmeas féricas. Bryce vai chegar voluntariamente ao altar do casamento, disse o pai, assim como você. A boca de Cormac se repuxou em um sorriso. Eu soube que você está noivo de Hipáxia Enandor. Parabéns. Ron olhou com raiva para ele. Cormac prosseguia avaliando Ron. É óbvio que o casamento não é ortodoxo, considerando a família e a linhagem da sua noiva. Ron enrijeceu. Se você quer bostejar alguma coisa sobre Hipáxia, então vamos ouvir. Mas Cormac disse ao rei outonal. Ele não sabe? O pai, maldito fosse, pareceu entediado ao dizer. Não pareceu necessário. Minha ordem é a lei. Ron olhou de um para o outro. O que é? O pai, as feições contraídas com nojo, como se desapontado por Ron não ter descoberto por conta própria, falou. A falecida rainha Écuba teve 2 filhas, de progenitores diferentes. O progenitor de Hipáxia, pelo que o coven dela descobriu, foi um poderoso necromante da casa de chama e sombra. Hipáxia parece ter herdado os dons dele além dos da mãe. Ron piscou, e piscou lentamente. Hipáxia podia ressuscitar e falar com os mortos? Tudo bem, podia conviver com isso. Legal. As chamas dançaram pelo cabelo do pai, os fios oscilando em seus ombros. A irmã mais velha dela, no entanto, foi gerada por um macho metamorfo, o cervo. E Cormac riu com escárnio. A meia-irmã de Hipáxia é mais conhecida como a Corça. Ron olhou boquiaberto. Como ele não sabia disso? Ela herdou nenhum dom de bruxa, prosseguiu Cormac, e foi entregue à família do pai. A coroa, naturalmente, foi para Hipáxia. Mas parece que desde que sua noiva foi coroada rainha, a questão da necromancia dela se tornou um problema para as bruxas. Não é relevante para esta conversa, disse o rei outonal. Ron vai se casar com ela com ou sem necromancia, com ou sem irmã descartável. Meu pai achou a ascendência de Hipáxia problemática, disse Cormac. Que bom que seu pai não vai se casar com ela, replicou o rei outonal. Cormac fechou a boca e Ron conteve seu sorriso de satisfação. O pai prosseguiu. Ron vai se casar com Hipáxia e Bryce Killam vai se casar com você, príncipe Cormac. Não haverá mais debate. Você se lembra que Bryce e Atalai estão juntos, disse Ron. Tente se colocar entre eles e vai receber um curso de atualização sobre por que ele era chamado de Umbra Mortis. De acordo com as últimas notícias de meus espiões, ela ainda não carrega o cheiro dele. Então só posso presumir que eles não consumaram seu relacionamento. Só falar sobre aquilo com o próprio pai era nojento. Cormac interrompeu. Um dia ela vai ser rainha de Avallen. Ela seria uma tola de desperdiçar isso em um anjo bastardo. E Ron disparou. Vocês precisam de Bryce mais do que ela precisa de qualquer um de vocês. Ela é estrelada. O rei outonal exibiu os dentes. Se Bryce quisesse permanecer livre de nossa casa, então ela não deveria ter sido tão chamativa ao exibir seu poder. Esse é o problema? O fogo queimou nas veias de Ron. Que ela ofuscou você?
Que ela tem mais poder do que você? Ou que você precisa colocá-la de volta no seu lugar? Você está delirante. O sorriso de Cormac prometia violência. Estou me rebaixando para me casar com a sua irmã. Muitos entre meu povo considerarão a união uma desgraça. Cuidado, avisou o rei outonal, verdadeiro ódio brilhando nos olhos da cor de uísque. Independente da sua linhagem e da linhagem dela, Bryce é herdeira da linhagem estrelada, mais ainda do que o meu filho. Lançou uma careta cheia de desdém para Ran. Não vemos a luz estrelar com tanta força em milhares de anos. Eu não encaro como frivolidade a entrega dela a Avallen. Que porra você vai conseguir com isso? O estômago de Ran foi tomado por uma náusea. O pai respondeu. Sua irmã tem um valor para mim. Potencial de procriação dela. Ambas as nossas casas reais se beneficiarão da união. E Cormac acrescentou. E do compromisso prolongado à aliança entre os novos povos. Contra o quê? Será que todo mundo tinha perdido a cabeça? O enfraquecimento da magia da linhagem real, disse Cormac. Com gerações recentes, todos eles não demonstraram nada. Assinou com a mão envolta em chamas para Ran e suas sombras. Vai se fuder, ralhou Ran. Isso é por causa da guerra em Pangera, da rebelião? Ouvira boatos recentemente que Opium tinha derrubado as 4 submergíveis ômegas ao norte. 4. Alguma merda mirabolante devia estar acontecendo por lá. O pai até mesmo indicara o fim da primavera ao anunciar o noivado de Ran, que aquela guerra estava chegando e precisavam reunir aliados. Isso é para garantir que nós, féricos, mantenhamos nosso poder e direito de nascença, disse o rei outonal. A voz gélida dele sempre traía a chama impetuosa em seu sangue. Sua irmã pode passar isso para os filhos dela, Cormac. Cormac grunhiu em concordância, sua chama se apagando. Ran tentou de novo. Porra! Deixa Bryce fora disso. Não temos outros membros da realeza que podem unir para cumprirem as obrigações e cuspirem alguns bebês para você? Eu não me lembrava de você reclamar tanto, Ran, disse Cormac. Antes ou depois de você tentar me matar, quando você enfiou uma espada na barriga de Deck? Os olhos de Cormac brilharam como carvão em brasa. Só queria testar vocês. Afastou-se da cornija e caminhou até as portas abertas. Você sabe, os estrelados costumavam se casar entre si. Irmão se casava com irmã, tia se casava com sobrinho, e assim por diante. Tudo para manter a linhagem pura. Como você parece tão interessadamente investindo em que compartilhe a cama com Bryce, talvez as antigas tradições possam voltar para vocês dois. Saiu daqui, inferno! Grunhiu Ran. As sombras se contorceram nas pontas dos dedos, como chicotes prontos para estalar na direção do pescoço do príncipe de Avallen. Você pode ser rebelde quanto quiser, Ran Danan, mas é um príncipe herdeiro, assim como eu. Nossos destinos são os mesmos, mas eu sei qual de nós vai aceitar o seu. Então se foi. Nossos destinos são os mesmos. Cormac quis dizer que os dois seriam reis, mas Ran sabia que seu destino era mais complicado do que isso. A linhagem real vai acabar com você, príncipe. A voz do oráculo flutuou pela sua mente, revirando suas entranhas. Podia muito bem não viver o bastante para se ver coroado. Seu sangue gelou. Seria porque Cormac lideraria algum tipo de golpe? Afastou esse pensamento, virando-se para o pai. Por que você está fazendo isso? O fato de que você precisa perguntar demonstra que você não é um verdadeiro filho meu. As palavras perfuraram o coração. Nada podia doer mais do que o que já tinha sido feito a ele por aquele macho. As cicatrizes que levava nos braços por causa daquilo. A maioria coberta pelas tatuagens, mas as palavras, elas doíam. Ran se recusava a deixar o velho desgraçado ver aquilo. No entanto, jamais deixaria que ele visse. E suponho que você acha que Cormac vai se tornar o verdadeiro filho ao se casar com Bryce. Os lábios do rei outonal despontaram num sorriso, os olhos tão sem vida quanto fosso. Cormac sempre foi o filho que eu deveria ter tido.
em vez daquele que recebi como um fardo.